Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse evangelho. Nós estamos fazendo o capítulo 22 para esse próximo domingo, dia 14 de junho de 2026, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Essa é a Carmen Matos. Gelson Vieira, sejam todos bem-vindos. Estamos no meio da Copa do Mundo, né? Então, sejam bem abençoados, que seja um evento de muita paz, de congraçamento dos diversos povos e que seja uma lição de amor. E a gente reza para que dê tudo certinho. É verdade. Então, vamos aproveitar esse momento e fechar os olhos e entrar em contato com a bênção que é fazer um evangelho no lar, o quanto nós estamos recebendo a espiritualidade, e essa espiritualidade vem trazendo, né, toda essa luz, toda essa purificação, essa limpeza, essa bênção para a nossa casa, para os nossos familiares e para as nossas vidas. Então, com os olhos fechados, vai se conectando com essa energia divina, inspirando e expirando vagarosamente. E vai permitindo que a sua mente se desconecte de tudo que estiver acontecendo lá fora. E fique presente. Senhor Jesus, ao iniciarmos mais esse momento de estudo e oração e reflexão, pedimos que a Tua luz envolva esse ambiente e todos os corações aqui presentes. Quando ouvimos a Sua frase, o que Deus uniu, o homem não separa, muitas vezes pensamos apenas nos relacionamentos humanos. Mas hoje nós somos convidados a olhar mais profundamente. Quantas vezes tentamos separar aquilo que a sabedoria divina uniu? Tentamos separar nossas escolhas de suas consequências. Tentamos separar nosso sofrimento das lições que ele veio nos ensinar. Tentamos separar nossa vida da vida daqueles que caminham conosco. E muitas vezes tentamos até nos separar de nossa própria essência espiritual. Mas a Tua lei, Senhor, é perfeita. Ela une o espírito ao aprendizado. Ela une a semeadura à colheita. Une cada ser humano à grande família universal. Une cada um de nós à centelha divina que habita em nosso interior. Nos ajuda a compreender que a verdadeira paz nasce quando deixamos de lutar contra aquilo que a vida está tentando nos ensinar. Que nós possamos escolher e acolher com mais confiança os desafios que chegam ao nosso caminho, reconhecendo que nada acontece sem um propósito maior de crescimento e evolução. Que nós possamos perceber nossa profunda conexão com os nossos irmãos, com a natureza, com a vida e com o Teu amor. E que, acima de tudo, jamais nos esqueçamos de que somos Seus filhos, ligados a Ti por laços que nunca poderão ser rompidos. Que os homens, que os bons espíritos, nossos mentores e amigos espirituais nos inspirem durante esse estudo. E que nós possamos abrir não apenas a nossa mente para compreender, mas também o nosso coração para transformar. E assim é, e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Sempre uma oração muito linda, né? E hoje, quando a gente estava refletindo sobre esse capítulo, a gente naturalmente tomou um caminho um pouquinho diferente do que o capítulo sempre propõe, né? E obviamente o Evangelho ele tem esse poder das palavras, elas poderem ganhar dimensões cada vez mais profundas e que a gente não se atenha apenas à palavra em si. Então a Carmen trouxe essa reflexão muito interessante, porque o capítulo fala especificamente da união de dois seres, né, em que a proposta do capítulo é dizer que se Deus uniu, o homem não separa. E a explicação, e bem detalhada nesse capítulo, ele coloca que essa união de Deus se fez pelo amor, né? Enquanto havia amor entre esses companheiros, não há por que se separar. E quando ele diz que o homem não separe, é porque o homem vem com aquelas limitações dele do egoísmo, da impaciência, da incompreensão de uma série de coisas que vai e é capaz de minar esse amor de tal forma que ele pode chegar até a desaparecer. Mas não é esse foco que a gente quer colocar nesse dia de hoje, que é uma coisa que foi muito interessante que a Carmen colocou, que é essa questão que Deus simboliza tudo que une, né? E o homem, muitas vezes, nas suas atitudes não adequadas, ele tende a separar, né? Então, aquele que é fraternal, que perdoa, une. Aquele que é egoísta, separa, né? E deixa de lado, não inclui. Então, a Carmen tem alguns exemplos muito interessantes. Né? É que quando a gente pensa, né, no que Deus uniu, a gente pensa nessa estrutura, né, que Deus criou através do nosso espírito, né? Então, Deus uniu o nosso espírito à nossa jornada evolutiva, não é? Então, é isso, muitas vezes a gente quer fugir das experiências difíceis, muitas vezes a gente quer negar os desafios, muitas vezes a gente resiste e reclama da família que nasceu, né, das limitações do nosso corpo, mas a doutrina, né, espírita, ela nos ensina que nada disso é por acaso, na verdade, não é? Antes de reencarnar, o espírito escolhe, né? A gente escolheu, a gente fez decisões, a gente fez acordos, e tudo isso faz parte, né, da nossa experiência evolutiva na Terra. Então, quando a gente tenta negar essa jornada da forma com que ela está acontecendo, é uma tentativa da gente separar o que já foi criado, né? É verdade. E você colocou uns outros exemplos que eu achei muito bonito, né? E até poético, né? Nós respiramos as árvores, né? Então, se a gente colocar assim, né, Deus, na sua sábia criação, a árvore, a fotossíntese, toda aquele retirada de carbono, tudo aquilo, e a gente respirando, então tá o Deus ali, ele, ao nos unirmos à natureza, seguiu uma lógica divina de união. Quando o homem não reconhece e não respeita a natureza, e ele se separa dessa ordem divina que propôs a união e o respeito do divino, do ser, com a árvore e a natureza, começa a haver
um desequilíbrio muito grande. É o que a gente está vendo aí, e agora a gente vai ter no final o que eles chamam do super El Niño, que é para fazer super orações, para ver se a coisa, né? Então, isso é uma tentativa inconsciente do ser humano de se separar da natureza, que na verdade nós somos um, né? Sim. Nós somos uno, né? Com a natureza, com tudo que está aqui no planeta, faz parte de uma única coisa. Mas, por algum motivo, nós humanos ainda continuamos pensando que somos separados, não é? A água, não vamos dar muita atenção para a água, não vamos dar muita atenção para o ar que a gente respira. Como se não fizesse parte de nós, né? E acaba que quando a gente maltrata, quando a gente prejudica a natureza, a gente está nos prejudicando diretamente, né? E como você colocou no exemplo, nós bebemos os nossos rios, né? Então, é uma metáfora muito interessante e coloca muito nesse capítulo, né, esse rio, essa natureza, essa oferta divina para nutrir o nosso corpo. E quando a gente se separa dessa compreensão, e os povos indígenas, os povos originários do Brasil, eles ensinavam de forma muito maravilhosa como respeitar a natureza e nunca agredi-la. Eles geram zero lixo. Sim, eles viam Deus em cada elemento da natureza. Era o Deus Sol, era a deusa Lua, era, né, o Deus da mata. Né? Então eles percebiam que tudo isso toda a natureza era divina, né? Sim. E nós somos esses seres divinos também. Então todos fazemos parte da natureza. E os ensinamentos de Jesus, ele veio trazer justamente união das pessoas. Quando ele propõe perdoar 70 vezes 7, ele perdoa para que haja esse reencontro das pessoas, porque nesse momento você vai estar compreendendo o outro, sabendo que o outro deu o que podia dar naquele momento, e através do perdão você trabalha isso. Quando você traz um sentimento eminentemente humano e num nível ainda de frequência baixa, você traz o egoísmo, você traz a cólera, você traz o não perdão, e aí você vê que aí separa-se. Né? As guerras que nós vemos é apenas a ausência daquele amor divino que poderia estar juntando e reconhecendo diferenças. As diferenças são justamente para sermos ainda melhores, né? Onde tem duas pessoas diferentes, surgem 3 ideias. Uma que a uma trouxe, a outra que a outra trouxe, e algo entre elas que elas chegam a um. Então, ao unir, né, esse processo de união, está em todas as coisas. E aí a gente pensa, né, que Deus uniu todos os seres humanos e foram os humanos que começaram a criar barreiras, que começaram a criar divisões, que começaram a criar preconceitos, que foram nessa tentativa inconsciente, talvez, de separar essa unicidade, né? É verdade. E outras frases são notórias, né? Corpo e mente, né? Essa união de corpo e mente, que estão trabalhando juntos justamente para essa questão evolutiva, né? Então, o capítulo, embora ele falasse de novo nessa questão do casamento e a visão espírita, imagina, 150 anos atrás, já era muito aberta em compreender que uma vez que aquele sentimento que unia, ele termina, não há muito a ser feito. Mas ele também traz uma mensagem de que se você realmente busca o amor, né, o amor envolve uma série de coisas,
envolve compreender, envolve paciência, envolve tolerância, envolve gentileza, envolve uma série de coisas. A verdade é que se levássemos todas as relações, todos esses elementos de união, eu acredito que muito provavelmente a gente passaria por diversas experiências sem nunca ter que necessariamente abdicar daquela experiência, né? Porque a maioria absoluta dos parceiros se uniram por uma força inicial que os trouxe juntos. Ao trazer junto que essa manifestação do amor que a gente é uma coisa difícil de explicar. O poeta canta, o cantor, né, faz as suas canções, e a gente, quando ama, né, a gente tem essa coisa muito especial que o quê? Nos coloca junto. Quando nos coloca junto, isso é um sentimento divino. O homem é que nessa união ele tem que começar a dizer o que eu tenho que trabalhar em mim para que isso, que é esse união inicial, se permaneça, né? Eu realmente acredito que a maioria dos encontros desses, né, companheiros, quando houver realmente o genuíno amor naquele entendimento, a chance de querer ficar construindo essa relação durante muito tempo é muito grande, não é? É verdade. Então, você tem mais alguma coisa para colocar? Eu acho que tem essa reflexão, né, que é bem importante, né, que muitos seres humanos passam a vida toda tentando encontrar Deus fora, em lugares, em pessoas, em circunstâncias. Mas Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de nós. Então todos nós temos essa centelha, né? Essa centelha divina, que a gente não pode ignorar, que a gente não pode esquecer que existe. Então, porque Deus uniu cada espírito à sua origem divina, nós só essa afirmativa já reflete, né, o que é isso, né? Nós somos a expressão divina de Deus, não é? Essa nossa divindade, ela não é separada. Ela não somos nós que vamos separar essa conexão com Deus, né? Ela já existe, ela já está estabelecida. E isso de que Jesus disse que está dentro de nós, imagina, o Criador se manifesta, né? Antigamente era as formas mais, o senhor barbado, muito violento e vingador, né? E aí foi finalmente para dizer, não, está dentro de nós, que é a união maior do que estar dentro de nós, dentro da Carmen, dentro de mim, dentro de todas as pessoas que a gente encontra. E aí a gente tem que buscar esse encontro desse nosso ser divino com outro ser divino. Isso vai acontecer e acontece nesses mundos muito elevados, e são as notícias que a gente recebe. É verdade, é verdade. Então, a essência, né, desse capítulo é entender que tudo aquilo que pertence à lei divina, ela permanecerá unida. Não nos cabe querer separar, né? Os homens tentam separar, nós tentamos separar, mas tudo que vem da lei divina, ela é concisa, ela é verdadeira, ela é única. Então, mesmo que a gente tente separar o espírito da responsabilidade, a ação da consequência, a humanidade da fraternidade, a natureza do ser humano. Isso. E depois desse capítulo, a Carmen vai fazer um alto passe. Um alto passe que ela faz sozinha, porque ela encanta todo mundo, e eu fico depois curioso para ver. Então fiquem com Deus. Bom domingo, Beba sua água. Muita oração,
e muita paz.